Porque alguns, queridos irmãos, nós podemos ver que há uma vida cristã e ali abençoada. Outros, queridos irmãos, nós vamos ver como retrato daquilo que a palavra de Deus nos diz. Embora muitos digam que todos digam, nós estamos com Deus, mas essa realidade, ela é muito real na vida de toda e qualquer, não só a nossa igreja, mas outras também. Eu estava vendo aqui agora, irmãos, a nossa igreja está muito bonita. Está muito bonita. Eu estava pensando comigo, meu Pai, que maravilha seria se nós estivéssemos todos no culto da manhã na EBD, para aprendermos da palavra. Porque nós vamos ver aqui, queridos irmãos, o que a palavra vai continuar dizendo para nós. E fala que o semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho. E as pessoas talvez possam, mas caiu à beira do caminho? Tudo bem. Aquele povo, queridos irmãos, não só era um povo que criava ovelhas, era um povo pastoril, mas também era um povo que trabalhava na agricultura, e eles entendiam justamente isso. Jesus chegou muito próximo ao entendimento deles. Mas, queridos irmãos, há muitos quando recebem com o coração já cheio de rejeição, é como um pai ou uma mãe vindo a falar com seu filho para que pudesse de alguma forma orientar ou corrigir. Muitas das vezes nós ouvimos essa frase: eu já sei. Não precisa me dizer, mãe, eu já sei. Ah, querido, quantas vezes um coração fechado não se abre para o entendimento de alguém que tem mais experiência, de alguém que já passou pelos percalços da vida, de alguém que já entendeu muitas das vezes e diz, olha quantas vezes mamãe e papai falou para comigo, filho, nem todo mundo é amigo, mas a gente com aquele coraçãozão, às vezes, não pai, parece até Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos. E muitas das vezes, queridos irmãos, nós vamos ver na realidade da vida, que nem todos o são. Talvez eu gostaria que você pensasse sobre isso. Quantos no seu momento de dor foram te visitar? Quanto no momento de dor oraram por você? Quanto quando você estava internado foi te visitar? Ou ligar para saber da sua necessidade. E será que nós podemos dizer, eu tenho 1 milhão de amigos? O texto, ele vem nos falando sobre essa realidade. E a primeira que ele fala é aquela que caiu à beira do caminho. E eu gostaria de dizer, olha, queridos, olha, por favor, não é para constranger ninguém, não é para constranger. Mas eu gostaria que nós pudéssemos pensar sobre uma coisa. Os irmãos que estavam, eu sei que tem os irmãos que são frequentadores assíduos da EBD, fiquem de pé, por favor. São quase 2 igrejas. A igreja da EBD e a igreja das pessoas que muitas das vezes não vêm na EBD. Pode sentar. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Vamos lá, queridos. Verso de número 18, capítulo 13. Escutai, pois, a parábola do semeador. Pode ler para mim o verso de número 19? Fecharam a Bíblia, irmãos? Misericórdia, irmãos. Ouvindo alguém a palavra, pode falar? Opa, peraí. Ouvindo alguém a palavra e não entendendo o quê? Não entendendo o quê? E onde a gente aprende a palavra? Jesus! Eu fico pensando que a gente corre daquilo que nós deveríamos aprender, e aí fica um montão de crente. Pastor, eu tenho medo de passar na encruzilhada quando tem macumba. Pastor, quando eu passo ali, eu faço assim, dá licença, dá licença. Ah, pastor, isso é fato, irmão. Botei uma plantinha lá em casa. Qual planta, irmão? Espada de São Jorge.
Agora nada acontece lá em casa. Pastor, plantei uma pimenteira. Por quê, irmão? Porque tu gosta de pimenta? Não, para queimar mal olhado. E aí, irmãos, nós não aprendemos a palavra. Nós não temos base na palavra. E o inimigo vem e começa a colocar uma série de coisas. Queridos irmãos, pastor, olha, eu vou... Pastor Valmir Claudino, eu te amo. Eu te amo, meu pastor, de coração. Pastor Valmir, pastor da Primeira Igreja Batista no Parque Anchieta. Talvez alguns ouvirão e vão passar isso para ele. Uma determinada feita, chegou uma irmã na igreja. Ela se converteu. Ela tinha saído do espiritismo. Irmãos, eu não tenho nada aí, mas o Senhor, Ele liberta. E quando Ele liberta de verdade. E aí, queridos irmãos, a senhora lá, chamada Mãe de Santo, lá chamou ela para que pudesse ir lá, que queria falar com ela. Falou assim, olha, ou você sai daquela igreja, ou eu vou fazer um negócio para matar o pastor. Irmãos, o pastor está completando 49 anos de ministério agora. E ela foi no gabinete. Pastor, eu amo o Senhor. Eu amo a igreja. Mas eu não quero ver o Senhor ameaçado. Eu sei que pode fazer lá, pastor. Eu sei o que pode fazer lá. Mas você sabe o que pode fazer aqui pelo poder de Deus, irmãos. E a gente foge da palavra. Queridos irmãos, há muitos crentes sendo levados por... Meu lindo! O pecado não é lindo. O pecado afronta o Senhor. E tem gente franqueando com o pecado, e tem gente brincando com o pecado. Se tivéssemos crentes, todos nós, calcados, baseados, firmados na palavra do Senhor, nós não estaríamos falando de alguma forma se crente pode ou não pode beber bebida alcoólica, se pode fumar um cigarro, se pode fazer as coisas erradas, porque o temor do Senhor tomaria o nosso coração a partir do momento que tivéssemos o conhecimento do Senhor. E a gente foge. Qual é o seu solo? Talvez foi plantado à beira do caminho, mas você não lê a palavra, você não estuda a palavra, e quando, queridos irmãos, vem o maligno, ele arranca do teu coração, ele arranca do teu coração. Era uma reunião de oração na igreja, eu achei aquilo fantástico. Antes de falar, antes de fazer o pedido de oração, alguns irmãos, eles falavam um versículo. Irmãos, lembram? Já passaram, lembram disso, né? Antigamente, o pessoal falava um versículo, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Irmãos, eu gostaria de fazer um pedido, né? E assim foi. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. Amém. Eu queria fazer meu pedido e assim foi. Mas só que houve um dia, numa quarta-feira, que a igreja estava cheia. E aí agora, para todo mundo lembrar um versículo, o pessoal esqueceu dos versículos e começaram a falar ditos populares, como se da Bíblia fosse. Aqui se faz, aqui se para, debaixo do angu tem carne, quem com ferro fere, com ferro será ferido, como se isso fosse a palavra. Talvez alguns de nós, um pouco mais maduros, nós ouvimos e muita gente com temor, como se da Bíblia fizesse parte o que Nostradamus disse. De 1000 passará, a 2000 não chegará, e tinha crente preocupado. Mas está na palavra. Que palavra? Me diz na palavra. Mas, queridos irmãos, eu não sei se o seu solo é esse, eu não sei. O verso de número 19 diz isso. Porém o que foi semeado, verso de número 20, porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra
e logo recebe com alegria. Tu já viu, irmãos? Aquela galera que às vezes chega assim, ouviu, né? Eu tomei uma decisão, eu quero pregar, eu quero evangelizar, eu quero fazer isso. Às vezes o pastor tem até que segurar. Eu lembro, né, os irmãos lembram, alguns, no dia do pastor, a Vanja esteve aqui, né? A Evangelina, ela esteve aqui com a gente, aqui, ela falou, eu queria fazer tudo. O pastor teve que me dar uma segurada. Porque, irmãos, tudo tem o seu tempo. Como é que eu posso? Vamos colocar o seguinte, irmãos, teve uma determinada feita que eu estava conversando, né, e teve um jovem que ele estava lendo, né, sobre teologia sistemática e não sei o quê. Eu falei, vem cá, meu querido, você já leu o Evangelho de João? Como está firmada a tua fé? Não, pastor, porque isso aqui eu quero ler uma teologia mais profunda. E o garoto começou a ficar doidão, meu irmão. Começou a ficar doido, não entendia, porque não entendia. Irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Às vezes eu lembro dessa oportunidade, nós lemos um livro lá atrás, né, no seminário, e o pastor, ele foi muito usado, irmãos, foi muito usado. E o autor, até um autor dito evangélico, né, ele falava lá, o livro falava isso, o diabo. E de alguma forma, esse autor, ele foi conduzindo para que de alguma forma ele dissesse que o diabo não teve culpa daquilo que ele fez. E o pior é que eu vi um montão de seminarista defendendo o diabo. Eu falei assim, galera, o que está acontecendo? Não, mas não sei o quê. Eu falei, irmãos, pega a base. Qual é a base? No Senhor não há mal algum. O Senhor é essencialmente bom. Ele não conduz ninguém à maldade, mas Ele quer abrir o nosso entendimento. E quando Ele fala, queridos irmãos, eu não sei se a semente ou o seu solo é um solo que está cheio de pedra. E pedra serve para algumas coisas, serve para edificar, como também serve para derrubar, talvez até pessoas. A gente às vezes tem tanta pedra na mão que a gente sabe tacar pedra. Eu não sei, eu não quero saber daquela igreja não, aquela igreja lá, o pessoal, é metido. Naquela igreja lá, o pessoal só fala de Bíblia. Aquela igreja lá, irmãos, graças a Deus, porque eu entendo que a igreja, ela continua sendo o hospital de Deus. Aqui é o lugar onde nós vamos ser curados pela palavra de Deus. É melhor estarmos aqui ouvindo todas as vezes, ouvindo as repreensões do Senhor, ouvindo sobre o amor do Senhor, ouvindo que Ele é misericordioso, do que de alguma forma fazer ouvido roto e não querer mais ouvir o nosso Deus, como que dissesse, eu já sei tudo de Deus, e sabemos. Recebe com alegria, mas não tem raiz. Não tem raiz. Eu fiz uma pergunta à turma lá nós estamos com a classe de batismos, e eu fiz uma pergunta aos irmãos. A gente trabalha porque é convertido, ou nós nos convertemos e trabalhamos na casa do Senhor? O que os irmãos acham? Nós trabalhamos na casa do Senhor para nos convertermos, ou nós somos convertidos e por isso trabalhamos na casa do Senhor? Nós somos convertidos, por isso trabalhamos na casa do Senhor. Porque, meus amados irmãos, eu vou falar olha, lugar de harmonia é a casa do Senhor, amém, irmãos? Estou falando sério, porque se não fosse convertido, a gente não fosse convertido, irmão, é problema de tudo quanto é canto. Eu falo assim, olha, eu não sei se alguém trabalha em escola aqui, né, mas eu fico pensando aqui na nossa querida diretora, né, nossa irmã diaconisa Ana Maria Nascimento Thompson, acertei o nome todo? Louvado seja Deus. Fica de pé, Aninha. A nossa diretora da nossa escola. Vamos lá, diretora da escola. Né, irmãos? Vira para lá, irmão, por favor. Na nossa diretora aqui da escola. Quem trabalha em escola... Não, senta não, Aninha, fica de pé. E aí, a diretora da nossa escola, está lá, nossa diretora e tudo. Você tem tudo, você não tem, não sei o quê, como é que está aí? Está beleza? Amém, graças a Deus.
Irmão, tu já pensou? Se isso aí fosse numa escola secular, de repente, você tem tudo. Olha, eu vou ao advogado porque você está me constrangendo, perguntando se eu estudei ou não. Não tem isso aqui, irmãos. Os professores, nossos professores, irmãos, graças a Deus, são pessoas que são convertidas e por isso trabalham na casa do Senhor. Não dá para colocar essa pérola na mão de gente não convertida, porque nós temos um coração em Deus, e por termos um coração em Deus, nós fazemos. Irmãos, quanto tu recebe para ficar no som? Nada. Quanto? Só a graça. Só a graça. E aí, galera aí da mídia? E aí, Caio? Fotos maravilhosas. Quanto tu recebe, Caio? Quanto tu recebe? A graça me basta? Amém. E aí, Robson? E aí, DJ Robson? DJ? Fala aí, DJ de Jesus? JJJ, DJ de Jesus. Irmãos, quanto a gente recebe? Irmãos, essa mesa está linda. Se não fôssemos convertidos, olha, a mesa está bonita, mas depois vem a notinha. Porque os itens é da igreja, mas a ornamentação, vem uma nota, a gente coloca o quê? No CNPJ da igreja ou coloca no CNPJ, no CPF do pastor? Mas a gente faz as coisas dentro da casa do Senhor, porque nós somos convertidos. Irmãos, quantos comeram daquela comida maravilhosa ontem na posse do pastor? Olha só, irmão. Não, é verdade mesmo. Irmãos, quanto foi? Quanto foi que a Fabi e a Claudinha cobraram? Hã? Quanto elas cobraram? Nada. Tu já pensou, irmão, se não fôssemos convertidos? Seria difícil. Ministério de louvor, está aí louvando ao Senhor. Pastor, a partir da semana que vem nós vamos cobrar um cachê para poder cantar na casa do Senhor. 100zinho cada música, tá bom? Valeu? Já é ou deixa de é? Entendeu, irmãos? Mas porque nós somos e olha, Michele, a Michele está lá com as crianças, né? Tem as mensageiras, está lindo esse banco aqui com as mensageiras hoje, mas está a Michele lá também com as crianças lá. Tu já pensou, irmão? Olha, às vezes eu vejo, né? A Michele chega, irmãos, tem que ver a Michele quando ela chega aqui na igreja, né, Raul? Toda arrumadinha, cabelo pá. Quando ela sai depois da salinha, ela sai com um tique nervoso. Ela sai, irmãos, ela não sabe se eu sou o pastor Paulo ou se eu sou a Tatiana. Ela, pastor, falei, eu fico pensando, irmãos, se convertido não fôssemos, para que a gente ia aturar um montão de coisa, irmãos? Mas é o Senhor que trabalha no nosso coração. Mas qual é o seu solo? Talvez a gente tenha deixado as pedras e sem uma raiz. Sabe o que é raiz, irmãos? Olha, teve um pastor lá na PIB da Pavona. Eu fui lá no culto, né, quando ele estava retornando. E pastor Teodomiro foi meu professor de homilética, Teodomiro José de Freitas. E tinha um pastor que ele estava voltando, ele esteve nos Estados Unidos e estava voltando. Ele falou assim: meu pastor, eu andei por muitos lugares, mas que saudade da minha igreja. Irmãos, aquilo eu olhei com um carinho tão grande, sabe? Às vezes, irmãos, vocês não vão compreender isso, só quem vive isso compreende isso. Às vezes a gente vai, às vezes, olha, a Tati tem que me segurar quando eu estou de férias, né, Tati? Ela fala assim: nego, vamos passear, vamos não sei o quê. Aí na hora do culto eu, ligo para assistir o culto. Aí você, pastor, é crente mesmo? Porque eu sinto saudade, irmãos. De verdade. Porque quando a gente está com o coração, não é dinheiro, não é nada, de irmãos, não é nada. É a alegria. É porque a gente tem raiz.
É porque, olha, a gente vai, às vezes vai ter algumas igrejas, né, filha? Nas férias, a gente chega, a gente entra, irmãos, olha que eu sou, né? Aí a gente entra, a gente sai, e a gente às vezes não recebe um cumprimento. Nenhum visitante, seja bem-vindo. Não, tu entra, tu sai, é como se você não existisse. Irmãos, eu quero ter raiz. Eu quero chegar aqui de coração, olha, e ver como sentia saudade do sorriso da Ilma. Como sentia saudade. Queridos irmãos, uma determinada feita, o irmão falou assim, pastor, o teu regente, irmão Eli, né? Eu falei assim, irmãos, a melhor pessoa do mundo, apesar de ser estrela solitária. Me perdoe, irmãos. Porque quando quase não tinha ninguém aqui nessa igreja, toda quarta-feira e todo domingo estava aqui o Eli regendo para a gente. Isso é raiz. Raiz não é você se esquecer das pessoas que sempre estiveram contigo em todo momento. Pode vir, meus amados irmãos, já até partiu, né? Isaac Karabchevski, já ouviram? Isaac, cara, pode vir aqui e pedir carta para a nossa igreja, mas vai ter o espaço para ele reger, porque a gente tem raiz. E quem tem raiz não esquece. Isso é ter solo agradecido. Eu fiquei muito preocupado quando eu li sobre essa... Verso de número 21 continua dizendo, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, e a perseguição por causa da palavra logo se ofende. Tem uma brincadeira que diz, né, se você rir não vai para o céu. Mas vocês vão para o céu sim, porque vocês creem em Jesus Cristo, não vai ser isso daí. Meus irmãos, assim que eu me converti, eu tinha vergonha de ir para a igreja, principalmente com Bíblia. Aí eu ganhei o mais importante é o amor, pequenininho, eu botava no bolso, eu conseguia enxergar. Hoje eu não consigo mais ler. E teve um colega que viu com a Bíblia, estava arrumado. E aí, Paulinho, tu agora é crente, né? Aí eu... O que eu falo? Sou crente. Eu pensei que ele fosse me dar uma palavra de incentivo. Olha o que o camarada falou. Aê, tu é inteligente, tu vai para a igreja para chamar branco de irmão. E foi isso que eu ouvi. E aí, queridos irmãos, muita gente se ofendia. Aí eu falei o seguinte, sabe de uma coisa? Eu sou crente mesmo. Tinha uma Bíblia Nova Vida de estudo. Não sei quem era dessa idade assim. Comprei essa Bíblia, irmãos. Ia para a igreja todo domingo. Irmãos, olha, aquela Bíblia me acompanhou por muitos anos. E o pessoal, vai para a igreja? Vou, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Irmãos, a gente não pode se ofender. Mas qual é o seu solo? Essa é a pergunta, essa noite. O verso de número 22 nos diz, e o que foi semeado, eu fiquei preocupado com isso aqui, irmãos, podem ler comigo, por favor. O verso de número 22 do capítulo 13. E o que foi semeado entre os espinhos é o que houve... E ela fica,
Ela morreu? Ela morreu? Não. Ela ficou infrutífera. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Quando a gente fala em dar fruto, a gente fala de uma forma muito séria. Porque o crente, ele foi chamado para dar fruto. O Senhor manda apenas que nós lancemos a rede. Hoje foi o tema da lição, a gente lança a rede. Mas tu já pensou, irmão, se ao vir os peixes, a gente fala assim, não, esse peixe aqui, o Senhor falou para Pedro, né? Ó, você não vai mais ser pescador de peixe, agora você vai ser pescador de homens, tá, beleza. Mas na rede que Pedro lançava, vinha toda e qualquer espécie de peixe, pelo menos daquela região. Mas já pensaram, meus amados irmãos, se quando o peixe vier aqui, né, agora homens, mulheres, chegando à presença de Jesus, e assim, olha, não, esse peixe eu não quero não, porque esse peixe aqui tem muita espinha, joga para o mundo. Esse peixe aqui, irmãos, vai dar problema para a gente poder fazer, porque, né, o baiacu, né, você tem que chegar ali para tirar o veneno, não sei o quê, eu não quero esse peixe não, joga para o mundo. É assim que a gente faz? Mas os cuidados, a riqueza, sabe, irmãos, eu não estou, olha, eu falo para os irmãos, porque se a gente deixar, irmãos, a gente nem aparece na igreja. Eu não vou para a igreja porque tá frio, eu não vou, sabe por quê, irmãos? Porque Suruí está perigoso. Está perigoso, sabe, irmãos, eu não vou sair de casa, eu não vou não. E a gente vai ficando. Não é só isso não, irmãos. Às vezes Deus te deu uma condiçãozinha, né? A gente ora ali, Senhor, me dá uma condição. Aí a gente não lembra do Senhor, mas aí a gente lembra sim da casinha de praia, lembra do barquinho. A gente lembra, não, eu tenho que viajar, eu tenho que fazer, sabe por quê? Porque senão vão entrar lá na minha casa e vão roubar e você nunca mais voltou na igreja. Você está, às vezes olha, irmãos, eu estava ouvindo isso um dia desse, não é daqui não. A pessoa estava contando para saber quanto. Vem cá, como é que está aí como é que é o estatuto? Diz o quê? São 5 meses? Deve ter. Tem 4 meses, eu tenho que ir lá na igreja, não vou ser excluída. Infrutífero. A semente está ali, mas ela não germina, porque a gente vai tendo esses cuidados. Eu estava falando com Tati, minha filha, que jamais a nossa Isabela seja impedimento de estarmos na casa do Senhor. Que ela faça bagunça como as outras crianças. Que ela esteja sendo educada como as outras crianças. Que ela sinta o temor e o prazer de estar na casa do Senhor como as outras crianças. Mas que ela esteja na casa do Senhor. Esse solo é de muita gente que estão dentro de igrejas e ainda não entenderam o prazer de servir o Senhor. Ela está lá, mas está infrutífera. A árvore infrutífera é problemática. Eu lembro quando Jesus passou por aquela figueira, olhou, aí falou, não tem um fruto que seca, que seque. Mas às vezes a gente não vai secando assim não, irmãos. Às vezes a gente é infrutífero e quer deixar o outro infrutífero também. A gente não faz e não deixa fazer. Qual é o seu solo? E o solo abençoado, onde a semente caiu e produziu a 60, a 100, a 30 por 1. Eu estava falando com alguns irmãos. Pastor, eu não conheço muito da palavra. Como eu posso dizer da palavra? Pastor, eu não conheço tanto. Eu quero dizer uma coisa para você.
vá e fale a tantos quantos quiserem te ouvir o que Deus fez na tua vida. Você é um testemunho vivo do Senhor. Pensa nisso. Você é um testemunho, uma testemunha viva do Senhor. Se eu pudesse dizer, irmãos, o tempo ele urge, mas quantas vezes, irmãos, eu quero dizer aqui aos irmãos que na minha cabeça, para falar o quanto Jesus fez por mim, eu queria dizer aos irmãos, já quase estive em cadeira de rodas, o Senhor me levantou, já quase passei pela morte, o Senhor me levantou. Quando nos meus mais finitos sonhos da minha vida, jamais pensei que fosse ser tão abençoado. Robson, por favor. Eu não sei se você, dentro das suas decisões, a gente canta, a minha vida ela é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. Mas qual é o seu solo? Eu queria pensar nisso nessa noite. Qual é o seu solo? O pastor estará ministrando a ceia como sempre ministrou aqui. Qual é o seu solo? Você está produzindo fruto para o Senhor? Como é que está você? Você tem tanto talento, mas talvez o fato de ter tanto talento, a gente não consegue ver esses talentos aqui na casa do Senhor. Você é talentoso para muita gente, mas para o Senhor, onde está o teu talento? Eu quero convidar você, irmão, se por um acaso o teu solo não é o que o Senhor espera de você, ora comigo, não deixa a vida passar e ir embora e você não se aperceber que a melhor coisa que tinha e sempre teve foi servir o Senhor. Pensa nisso. Será que ela é do Mestre de verdade? Mais do que solfejar uma linda canção, é viver a realidade da canção que se canta. Cadê o teu talento? Como é que está o teu solo? Brotando frutos? Ou aquilo que o Senhor lançou foi arrancado pelo inimigo, foi sufocado pelas deleites da vida? Pensa nisso. Eu vou estar orando nesse momento. Se você deseja, de verdade, eu não vou pedir para ninguém vir aqui à frente hoje não. Deus conhece teu coração, a sua vida. Dá uma resposta domingo que vem na EBD. Eu estou aí para aprender. Eu quero aprender do meu Deus. Eu quero